Lula acumula perdas após ser alvo da Lava Jato. Condenado e preso. Os desdobramentos da Operação Lava Jato tiraram do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a liberdade e imóveis que supostamente usava em momentos de lazer, como o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia, ambos em São Paulo. Com mais de 70 anos de idade, somando condenações que chegam a 25 anos de reclusão, o líder do Partido dos Trabalhadores também acumula perdas de entes queridos antes e depois do encarceramento. O primeiro grande baque veio com a morte de Dona Marisa Letícia, a ex-primeira-dama do país. Recentemente, ocorreram os falecimentos do amigo Sigmaringa Seixas e do irmão mais velho do ex-presidente, o Vavá. Agora, Lula pôde sair da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Paraná pela segunda vez desde sua reclusão, em abril de 2018, mas para a triste missão de, neste sábado, 2/3, velar e sepultar o neto, morto na véspera, em decorrência de meningite. O menino chegou a visitar o avô no cárcere. O pequeno Arthur Araújo Lula da Silva, 7 anos, deu entrada nesta sexta debilitado e com febre alta no Hospital Bartira, da Rede D'Or, em Santo André. Porém, seu quadro clínico se agravou e ele não resistiu. Foi Sandro Lula da Silva, pai de Arthur, quem obteve autorização da Polícia Federal para telefonar ao próprio pai e dar a notícia da morte do neto. A partir daí começou o trâmite da defesa do ex-presidente a fim de garantir sua liberação para se despedir da criança, o que foi garantido após acordo entre os advogados de Lula, a PF e a Justiça. O combinado foi não haver divulgação de trajetos e detalhes da viagem para não resultar em tumultos. Apoiadores do ex-presidente poderiam intensificar os protestos por sua liberdade. O acordo foi fundamental para viabilizar a participação de Lula no adeus ao neto. Do contrário, a missão poderia ser mal sucedida. Afinal, no Natal do ano passado, o judiciário já havia negado a saída do detento para o enterro do amigo, advogado e ex-deputado federal constituinte Sigmaringa Seixas. Há pouco mais de um mês, nova derrota. Embora a lei de execução penal garanta a liberação de presos para sepultamentos de parentes próximos, Lula não conseguiu participar das cerimônias fúnebres de seu irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, morto em 29 de janeiro. Após negativa da Justiça Comum, recurso da defesa do ex-presidente chegou ao Supremo Tribunal Federal, STF. A alegação do judiciário para não permitir o comparecimento de Lula ao enterro do irmão, inicialmente, foi a dificuldade logística para garantir a segurança do político durante os deslocamentos de Curitiba a São Paulo. Quando o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, decidiu liberar Lula para ver o corpo, Vavá já havia sido enterrado. Poucos dias depois da morte do irmão de Lula, no dia 6 de fevereiro, a juíza Gabriela Arde, da Justiça Federal de Curitiba, condenou o ex-presidente a 12 anos e 11 meses de prisão no processo sobre obras realizadas por empreiteiras no sítio de Atibaia, São Paulo. A primeira saída do ex-presidente da cadeia foi, justamente, para depor no caso. Em relação à propriedade no interior paulista, Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. São os mesmos delitos a ele imputados no caso do triplex do Guarujá, que lhe renderam aprisionamento na carceragem da PF após condenação em segunda instância. Morte de Marisa Letícia. Pouco mais de um ano antes de ser privado da liberdade, Lula enfrentou a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, aos 66 anos, em fevereiro de 2017, com que foi casado por mais de 4 décadas. Quando Dona Marisa morreu, ela e o marido já estavam na mira dos investigadores da Operação Lava Jato. Luiz Inácio Lula da Silva sorri ao lado da esposa, Marisa Letícia Lula da Silva. 15 de novembro de 1989, a ex-primeira-dama era uma das réis no processo do triplex do Guarujá, respondendo pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, ela comprou, com Lula, a cota da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, Bancoop, que, segundo o Ministério Público Federal, se tornou a cobertura triplex alvo da operação. Em 12 de julho de 2017, houve a primeira condenação de Lula no caso, a mais de 9 anos de reclusão, pelo então juiz federal Sergio Moro, hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, PSL. Em 24 de janeiro de 2018, o Tribunal Regional da 4ª Região, TRF4, confirmou a condenação e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de reclusão. Os processos do triplex e do sítio foram os primeiros pelos quais o ex-presidente deverá cumprir pena. No entanto,
Podem não ser os últimos. O petista foi denunciado ou virou réu em mais outros 7 processos que tramitam no Supremo e na Justiça Federal, no Paraná e no Distrito Federal. Como ainda não foram proferidas sentenças nesses casos, é possível que novas perdas ainda venham a ser acumuladas pelo ex-chefe do Executivo brasileiro na esfera jurídica. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.